Então eu gostaria de saber do senhor, doutor, quando o indivíduo ele detecta que está com problema no coração. Bom, tem duas maneiras de lidar com essa situação. Primeiro, a suspeita vem a partir de sintomas. A pessoa tem um determinado tipo de dor no peito, ele tem palpitações, ele tem falta de ar, ele tem, enfim, sinais que sugerem que algo não está funcionando bem. Então, a partir desses sintomas, ele procura uma avaliação do médico, o médico vai fazer, dependendo da indicação que houver, determinados tipos de exames, por exemplo, um eletrocardiograma, um teste de esforço, um ecocardiograma, e em cima das informações que ele obtém desses exames, ele pode definir com mais precisão se a pessoa realmente está tendo um problema cardíaco ou não. A segunda situação é baseada na avaliação do que a gente chamaria de perfil de risco. Certas pessoas não têm sintoma nenhum, mas já tem um conjunto de situações que levam essa pessoa a ter um risco maior de ter problema cardíaco. Por exemplo, uma pessoa que tem uma história familiar importante, pai, mãe, avós, tios, etc., tiveram problemas cardíacos, tiveram um infarto ou tiveram um AVC, que acaba sendo uma situação semelhante, ou a pessoa fuma, ou tem diabetes, ou é hipertensa, enfim, existe um conjunto de situações que, mesmo não tendo sintomas, mostram que essa pessoa pertence a um grupo de risco aumentado e ela já merece uma avaliação e já merece também intervenções, já merece uma abordagem que permita a ela reduzir o risco. Acontece também, por exemplo, numa família que não tem nenhum caso de infarto ou AVC e a pessoa pratica esporte e mesmo assim a pessoa entrar num quadro clínico. Perfeito. Existe uma grande pesquisa feita com um número grande de pessoas, mais de 10 mil pessoas foram acompanhadas, se chama Interheart, essa pesquisa. E ela mostrou que 11 fatores de risco, que são os mais importantes, explicam algo em torno de 90% das situações. Ainda existem 10% dos casos de doença cardíaca, doença coronária mais propriamente dita, que não vão se encaixar no perfil clássico. Aí ainda estamos tentando entender melhor como isso acontece. Se são situações de ordem genética, se são outros fatores de risco que nós ainda não conhecemos, não conseguimos identificar direito. Mas de qualquer maneira, com 11 fatores de risco avaliados e conhecidos, e até de maneira bem fácil, a gente consegue fazer uma abordagem satisfatória para 90% das situações. Mas você, de vez em quando, vai encontrar isso. Uma pessoa que não pertence a esse grupo e de repente tem problemas. Praticar exercício evita quantos por cento da gente não ter um problema disso no futuro? É difícil colocar uma porcentagem específica, porque quando você pega um modelo matemático, um modelo físico, é muito fácil você isolar uma variável. Você quer estudar a variável temperatura, você fixa as outras variáveis e estuda só o que acontece com a variação da temperatura. Quando você lida com organismos vivos, ou quando lida especialmente com pessoas, é muito difícil separar um único fator, né? Mas, por exemplo, tem uma pesquisa em que queria avaliar se o consumo de álcool, tipo gin destilado, ou tipo vinho, faria alguma diferença. E eles viram que realmente nas pessoas que tomam vinho, eles têm uma proteção cardiovascular que não seria oferecida pelo gin. Problema: as pessoas que tomam vinho, de maneira geral, têm situação socioeconômica mais avançada, têm um nível de acesso à saúde maior, são pessoas que têm um nível de massa corporal, são menos obesas, são pessoas que tendem a se cuidar melhor. Então é difícil isolar só essa variável, só vinho, gin. Você acaba tendo um perfil, um estilo de vida em que o vinho acaba participando e que nos bebedores de gin esse estilo de vida fica diferente. Então existe uma certa dificuldade em separar uma única variável e dizer qual é o impacto dela. Então me diz quais são os fatores de risco que podem assim, detectar que hoje eu tenho um problema no coração. Perfeito. Bom, antes só de colocar os fatores de risco em si, é interessante observar uma coisa. Quando a gente faz uma avaliação de risco, a gente classifica as pessoas como de pequeno, médio ou alto risco. Apesar de que o pequeno risco nos dá uma ideia de segurança,
o maior número de infartos acontece no grupo de chamado médio risco e não no grupo de alto risco. Por quê? Porque existe um maior número de pessoas no grupo de médio risco do que nos de alto risco. Então, apenas por uma questão assim, em termos absolutos, existem mais infartos nas pessoas de médio risco nos de alto risco. Mas por quê? Porque há mais pessoas nesse grupo. Há mais pessoas. Então, se você tem, tipo, 1000 pessoas aqui e uma incidência de 10% em 1000, seria 100 pessoas. E na probabilidade, a de médio risco, ela não se programa em fazer uma bateria de exame. Também é verdadeiro. E aí, o de alto risco, eles sempre estão se precavendo, é isso? De maneira geral, a gente acaba, até mesmo médicos, a gente acaba dando mais atenção para a pessoa de alto risco e acaba ajudando ela a se proteger melhor, né? Mas como há menos pessoas no grupo de alto risco, em termos absolutos, você tem menos infartos nas pessoas de alto risco e tem mais infartos nas pessoas de médio risco. Um outro dado interessante, e que as pessoas não têm muita noção, é que todo mundo imagina que começa a infartar com 40. Tá, começa a mudar a curva de incidência de problemas. Mas pegando dados do Brasil, a média de ocorrência de infarto é 63 anos. Se pegar todos os infartos que acontecem no Brasil, colocar a média é 63. Para homens, aproximadamente 5 anos menos, para mulheres, aproximadamente 5 anos mais. A mulher, apesar de também poder ter doença cardiovascular, ela costuma ter uma incidência menor, mais ou menos para cada 3 homens que infartam, uma mulher infarta. E, em média, 10 anos mais tarde do que o homem. Isso por causa do estresse do homem e da mulher, não? Talvez não seja ligado ao estresse, mas, sem dúvida, é ligado ao estilo de vida. Se nós pegarmos dados da década de 60, para cada mulher que infartava, nós tínhamos 7 homens infartando. E isso foi se aproximando a curva, se aproximando a incidência. E hoje estabilizou nessa faixa de 3. As mulheres assumiram um estilo de vida, entre aspas, mais masculino, como era nos anos 60. Passaram a fumar mais, passaram a se estressar no trabalho, passaram a se alimentar de maneira pior. Então elas assumiram um estilo de vida mais próximo ao estilo masculino e com isso houve uma aproximação da curva. Mas existe uma diferença muito grande que é ligada à questão hormonal. Depois da menopausa, a incidência de doença cardiovascular na mulher aumenta bastante, porque ela deixa de ter a proteção que é conferida pelo estrogênio. Enquanto a mulher está na sua fase fértil, quando ela está tendo ciclos menstruais normais, o estrogênio faz uma proteção cardiovascular. E durante a menopausa essa proteção se perde, aí as curvas se aproximam. Como se criou uma proteção, essa proteção ainda vai se manter durante um certo tempo. E isso faz com que as mulheres vão ter problema geralmente mais tarde, em média 10 anos mais tarde que os homens, como eu já citei. Mas depois que entra na menopausa, a situação da mulher piora. E qual o conselho que você dá para a gente, para que a gente possa se precaver? Os fatores de risco podem ser separados em 2 grandes grupos: os modificáveis e os não modificáveis. Idade é um fator não modificável. Quanto maior a idade, maior a chance de ter problema, mas não há nada que se possa fazer sobre isso. O sexo, ser homem ou ser mulher, também determina um risco maior, mas também não vai se mudar. História familiar também não é modificável, né? Então esses são os 3 grandes fatores que têm sua importância, mas não são modificáveis. Então isso a gente pode deixar de lado. Dos outros fatores, a gente pode dizer, alguns são ligados a estilo de vida e alguns são ligados a doenças propriamente. Quem tem hipertensão, quem tem diabetes, quem tem colesterol alterado, essas pessoas vão ter que ser tratadas. Aquela pessoa que está sedentária, aquela pessoa que está acima do peso, aquela pessoa que está fumando, que tem uma alimentação pobre em vegetais, rica em gordura, uma pessoa que tem os chamados fatores psicoemocionais envolvidos. Hoje a gente sabe que em pessoas que têm depressão, a chance de ter um infarto cresce nitidamente. Síndrome do pânico dá muito sintoma cardiovascular e também o transtorno de ansiedade generalizada aumenta a chance de ter problemas. Mas nitidamente é maior na depressão. Então aqueles 3 primeiros que eu citei, hipertensão, diabetes, dislipidemia, colesterol elevado, esses vão ser tratados, vão receber medicação, orientação específica. Nos outros, é uma questão de adaptar ou de otimizar o estilo de vida, onde uma pessoa passa a fazer atividade física, melhora seu perfil alimentar,
deixa de fumar, aumenta o seu consumo de vegetais, administra ou busca recursos para administrar melhor as questões de estresse, de depressão, seja com tratamento medicamentoso ou com outras abordagens, ela também passa a pertencer a um grupo de risco menor. Infelizmente, a gente não consegue nem prever 100% das pessoas que vão ter problema, e mesmo fazendo a abordagem correta, a gente não consegue proteger 100% das pessoas. Então, algumas pessoas, mesmo fazendo tudo como deveria, ainda vão ter seus problemas. Aí vem uma questão interessante. Além da prevenção, a gente precisa ter bons recursos para tratar quem já ficou doente. Hoje se sabe o seguinte: o recurso mais poderoso para evitar mortalidade quando a pessoa tem um infarto é chegar rápido no hospital, ir lá dentro do hospital receber uma abordagem, ir para a sala de hemodinâmica, fazer um cateterismo, eventualmente uma angioplastia, rapidamente. Quanto mais rápido esse processo, quanto mais curto o tempo de espera entre o início do quadro e a pessoa receber a abertura da sua coronária, maior a chance de que ela evolua sem complicações e sem mortalidade. Então, quando a gente foca em prevenção, a gente não quer dizer que prevenção é tudo e que a parte curativa, a parte mais agressiva, digamos, da medicina não é importante. Ela é tão importante quanto. Agora, é claro que é muito, muito mais eficiente, muito mais barato, muito menos dolorido, muito menos sofrido a gente fazer prevenção do que propriamente tratar quem já tem doença.